Fala pessoal, Guilherme Fife por aqui novamente. Dando continuidade ao nosso treinamento do DM2500, hoje falaremos sobre o roteamento usando BGP. Demonstraremos como configurar e os comandos para fazer a verificação do protocolo, logo após a vinheta. Bom pessoal, então daremos início ao nosso treinamento. Nesse episódio você aprenderá as configurações necessárias para a utilização das facilidades de roteamento e ao término você estará apto a entender o funcionamento do protocolo BGP, configurar e operar e analisar o protocolo BGP, interpretar os comandos para análise e possíveis falhas. Bom, então para fazer a configuração do BGP, dentro do modo de config, você vai utilizar o set protocols. Então, para definir todas as configurações, vai ser repetir esse mesmo comando, set protocols BGP. Aqui você vai definir o número do AS, neighbor, o IP. Aí aqui as configurações, temos a opção Next Hop Self, Software Reconfiguration Inbound, o Remote AS, então aqui que vai definir se você vai utilizar um eBGP ou um IBGP, se você vai estar usando o mesmo AS, um IBGP, e se o vizinho tiver um AS diferente, um eBGP, aqui o Update Source, então qual o IP de source que esse equipamento que está sendo configurado vai utilizar. Aí para definir o endereço de Router ID, se estiver usando um IBGP, é comum utilizar a loopback. Caso você esteja usando um IBGP, o mais comum é utilizar o IP da própria interface, Então, mesma coisa, set protocols BGP, o número do AS, parâmetros, Router ID e aí o IP aqui que você deseja utilizar como Router ID. Para habilitar os logs do BGP, então set protocols BGP, AS, parameter log neighbor chains. Caso você queira redistribuir no BGP, então você pode ter aqui habilitar o redistribute connect, o SPF, RIP e as rotas estáticas. Algumas configurações extra, comandos que podem ser úteis, porventura, se você tiver algum problema, o BGP travar, alguma coisa que você esteja tentando depurar, é possível sair do modo de configuração e fazer um clear IP BGP, Aí você pode estar fazendo um clear all, dar um clear em todas as sessões que você tiver ou em alguma sessão específica. Você também pode botar em shutdown, uma sessão com um neighbor específico, Então você pode dar o comando set protocols BGP, o AS que você definiu, neighbor, o ID do neighbor, o IP do neighbor, e o comando shutdown. Mesma coisa para deletar, é só troca o comando set por delete, Lembrando, novamente, sempre é importante que depois de aplicar os comandos, você dê o commit para aplicar de fato a configuração e não esquecer de fazer o save para não perder a configuração caso seja feito algum reboot ou o equipamento desligue por algum motivo inesperado. Para fazer a configuração de local preference, você pode estar utilizando o set protocols BGP, AS parameters default local preference, e aí você define aqui o valor. Conforme a gente já havia falado anteriormente, você tem a opção de configurar o Next Hop Self, que por default o Next Hop é o endereço do IP utilizado para alcançar o destino. Para o eBGP, o Next Hop é o endereço IP do vizinho que enviou a atualização. Bom, aqui nós temos uma demonstração do comando de show IP BGP Summary, o que ele vai nos trazer. Então nós temos aqui o neighbor, que mostra o neighbor do equipamento, aqui fechou a sessão. O local AS, então qual que é a configuração de AS que está sendo utilizado. Aí aqui apresenta, de fato, os neighbors com os quais ele fecha a sessão, E aí, por exemplo, aqui, o quanto tempo que foi estabelecida a conexão. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo que não foi estabelecido, Aí temos aqui também a versão do BGP utilizada nas sessões, o AS do vizinho, os status está up, down. Outro comando possível de se utilizar é o show IP BGP neighbors. Aí você coloca o IP aqui, Aí você tem mais algumas informações específicas aqui. Você consegue ver aqui os tipos de mensagens, updates enviados e recebidos, última leitura, o keep alive, todas essas configurações aqui você consegue ver utilizando o show IP BGP neighbor e colocando o IP do neighbor. Aqui tem mais algumas configurações, o update source, localhost, a porta.
É para verificar a tabela de rotas, né? Você pode dar um show IP route e filtrar por BGP para ver somente do BGP, né? Se você não botar o BGP aqui, ele vai trazer rotas estáticas, todas as rotas aprendidas na tabela, né? Então aqui você consegue ver, aqui vai ter esse Bzinho na frente aqui que foi aprendido pelo BGP, aí via qual caminho, né? Qual interface que ele está utilizando, e aqui também o tempo que a sessão tá de pé. Para verificar os prefixos recebidos, você pode dar um show IP BGP, e aí aqui ele vai exibir os prefixos, né? O path, as métricas, enfim, local preference. Falando um pouco sobre alterações de política, né? Então, tem disponível para configurar a prefix list, para definir a regra a ser executada, uma route map para executar uma ação, e a route policy para executar o import e o export. Então, como é que configura essas políticas, né? Vai aplicar um set policy, prefix list, aí você pode botar aqui uma description, né? Aí aqui, para colocar, você coloca um nome que você vai utilizar na prefix list, rule, né, a regra, aí você vai definir aqui um número entre 1 e 65.535 aqui, para essa regra. Vai definir a ação, se vai ser um deny ou permit, e aí aqui tem o prefixo, enfim, aqui você pode definir a máscara. Aí aplicando a route policy, né, a mesma coisa, você bota um número, aqui vai botar uma action, e aí aqui nós temos algumas ações, né, que são permitidas, assim, a ação denial permite, mas daí você pode estar dando match em ASPF, IP, métrica, aí você pode setar aqui o local preference, MED, origin, ASPF prepend. Também tem disponível a configuração de router reflector, né, então o router reflector tem como objetivo anunciar todas as rotas recebidas para os seus vizinhos via IBGP. Destaca-se como vantagens a capacidade de escalar a rede e atuar de forma hierárquica e reduzir o tráfego e ter uma convergência mais rápida. Lembre-se que para evitar loops de roteamento entre um AS, o BGP especifica que as rotas aprendidas através do IBGP não são propagadas para outros vizinhos IBGP. Uma topologia onde um dispositivo tem essa função dispensa a necessidade de um IBGP full mesh, né? Então a gente define ali um reflector e ele intermedia, né, esses anúncios das rotas, né? Todos se comunicam com o reflector. Para configurar o reflector, então você vai configurar um neighbor como router reflector, né? Set protocols BGP, o AS, o neighbor que você vai configurar, router reflector client. Então vamos dar uma olhadinha agora no CLI do equipamento. Então eu vou acessar aqui um DM2500, então eu já tenho o BGP configurado nele, né? Então eu posso dar aqui um show configuration pipe match BGP, para filtrar só a config do BGP, né? Não vi toda a configuração. Então aqui foi utilizado o AS300, né? Ele está fechando aqui um BGP com o AS200, então tem aqui um eBGP e outro com o 100, tá? Então aqui foram as configurações utilizadas para fechar o eBGP, show interface. Daí ajuda também a ter um entendimento melhor. Aqui a loopback configurada, né? Aí a loopback foi utilizada como router ID do BGP aqui, né? Aí aqui foi configurado então o update source para cada um desses neighbors aqui, né? E eu consigo ver os comandos então, show IP BGP summary. Ó, então ele traz aqui as sessões que eu tenho fechado aqui, né? Tempo que ela está up. Aí, como eu tinha demonstrado anteriormente, o identifier, o AS number. Aí você tem também aqui o show IP BGP neighbors, né? Aí ele mostra aqui quantas mensagens enviadas, ó. Aí tem algumas informações adicionais aqui, né? O keep alive, o hold time. É possível ver aqui também, ó, a porta local, porta do remoto, né? Então tem uma série de informações que eu consigo ver aqui no show BGP neighbor. Se olhar aqui no comando, daí tem uma série de outros comandos que
podem ser utilizados também, né? Mas que é um treinamento curto, assim, mais direto, de uma forma mais simplificada, né? Lembrando sempre que todos esses comandos, essas configurações, exemplos, cenários, tem tudo no guia de configuração que você encontra lá no site do autoatendimento do suporte, né? Qualquer dúvida que você tiver também pode comentar no vídeo aqui abaixo, nos comentários. Aí também podemos ver aqui ó, o Show IP Out. Aí, se eu só botar o route, ele mostra ali, eu também tenho o SPF configurado, ele mostra o SPF, mostra do BGP, né? É pra gente filtrar aqui só o BGP, ele traz só, ó, tipo, aqui tem uma rota nativa, enfim, ele traz só o que foi aprendido pelo BGP. E aí o comando show IP BGP também. E aí aqui o comando show IP BGP para ver os prefixos, né, aprendidos. Para troubleshooting, aí, conforme a gente falou anteriormente, tem o clear IP BGP. Você pode estar fazendo para todos ou só para um específico. E também tem o debug BGP. Então, se você só habilitar o debug e não ocorrer algum tipo de alteração nos status, né, você não vai estar vendo nada. Então, por exemplo, você pode habilitar o debug, aguardar um pouquinho, ver, não apareceu nenhuma mensagem, de repente fazer um clear, derrubar, ou de forçar ele derrubar a interface, alguma coisa assim que para forçar de fato a tentativa do BGP estabelecer a conexão novamente para você conseguir ver as mensagens de debug e fazer algum tipo de troubleshoot para entender algum eventual problema que você possa estar enfrentando, né? Aí falando um pouco ali das configurações, aqui eu mostrei só as configurações básicas para subir o BGP, mas aqui nesse equipamento não tem configurado nenhuma regra de policy, prefix list, né? Mas para setar a configuração, você vai entrar aqui no modo de config, set, policy. Você pode interrogar aqui para ver as opções. Ó. Então aqui nós temos a prefix, route map, né? Temos aqui prefix list, route map. Aí aqui, ó, define uma regra. Aí você vai definir aqui a ação, né, ou um match, ou que você quer aplicar de configuração. Aí vai ter todas essas opções aqui disponíveis para setar community, med, next hope, uma série de opções, né? E lembrando, se você tiver dificuldade nessas configurações, você pode estar buscando lá no nosso guia, tá? Aí aqui também tem o match, né? Aí as opções disponíveis para aplicar um match nos pacotes que estão chegando, enfim. É só mostrar aqui rapidamente também a prefix list, né? Então, você vai botar aqui prefix list. Se for IPv6, você vai usar a prefix list 6. Ó, daí aqui você vai aplicar também as configurações. Tipo, dar uma action, né? Tipo, permite. Aí aqui você pode definir prefix. Enfim, não vou configurar isso aqui agora. Bom, pessoal, então chegamos ao fim do treinamento de BGP. Treinamento bem básico, simples, né? Não aprofundamos muito, assim, em coisas muito complexas. Era a ideia mais mostrar o básico mesmo, como configurar, como subir o protocolo, né? Onde estão as configurações. Futuramente, está havendo necessidade, a gente pode gerar novos vídeos com exemplos mais complexos, né? Fico por aqui.